Recemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. No encontro passado, vimos um pouco da Bíblia, onde procurar um livro na Bíblia, a maneira de citar uma passagem, entre outras coisas. Hoje, veremos um resumo dos livros do Antigo Testamento. Mas antes, vamos apresentar para vocês uma linha do tempo. A Igreja, pedagogicamente, dividiu a história do mundo em tempos, como podemos ver aqui neste slide. Começando então pelo início dos tempos, quando há a criação do mundo, o Big Bang. A seguir, aparece o desenrolar dos tempos, onde se encontra a evolução do universo, a evolução dos seres vivos, a aparição do homem, que é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Como assim? Com inteligência, vontade e liberdade. E um ser capaz de entrar em diálogo com Deus e com os seus semelhantes. Também neste desenrolar dos tempos, começa a história do povo de Israel, com a vocação de Abraão, indo até o nascimento de Jesus. Nesse período, nós encontramos os relatos do Antigo Testamento. Mas, como o povo de Israel vivia entre povos politeístas, Deus não podia se revelar como um Deus em três pessoas. Assim, no desenrolar dos tempos, quem se apresenta é o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Porém, ao mesmo tempo em que ele se revela, o Pai já vai preparando o caminho para a chegada do Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, com o nascimento de Jesus, inaugura-se a plenitude dos tempos, que se estende desde seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Neste tempo, dá-se o final da revelação que Deus Pai queria transmitir para o conhecimento dos homens. Com a subida de Jesus ao céu, a revelação em quantidade terminou. Vejam bem, eu estou falando em quantidade. Ela terminou. Nada mais será acrescentado. Tudo que tinha que ser revelado foi revelado até Jesus subir aos céus. O que temos hoje é um aumento na qualidade do conhecimento de Deus, do conhecimento, do entendimento daquilo que está escrito na Sagrada Escritura. E que foi o que Deus revelou para nós, que Ele queria que nós conhecêssemos. E este aumento de qualidade, ele é devido ao estudo dos exegetas, dos teólogos que se debruçam sobre os livros das Sagradas Escrituras, estudam as línguas antigas, também é devido à arqueologia e à ciência, tudo colaborando para nós termos um maior conhecimento daquilo que foi revelado. Mas, na plenitude dos tempos, Jesus,
além de realizar as promessas feitas no Antigo Testamento, ele também completa a revelação. Aquela revelação que começou desde o tempo de Abraão, em que o Pai foi se revelando, Jesus agora completa ela, termina. Com ele, fecha essa revelação. Mas também tem uma coisa, ao mesmo tempo que ele foi revelando a vontade do Pai, ele já ia preparando a chegada da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Quando então, em Pentecostes, nós temos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos, e aí inauguram-se os últimos tempos, que é o tempo da igreja, o tempo em que nós estamos inseridos. Nestes últimos tempos, o Espírito Santo, além de nos lembrar de tudo o que Cristo falou e fez, ele já nos prepara para a visão beatífica do Pai, que se dará no final dos tempos, com a volta de Cristo em toda a sua glória. E a essa volta nós denominamos parousia. O Novo Testamento está inserido na plenitude dos tempos e no início dos últimos tempos, no início da igreja. Então, vejam bem, enquanto a graças à fé de Abraão, começou a grande manifestação da obra da salvação no Antigo Testamento, graças à fé de Maria, tem início agora no Novo Testamento o tempo novo da redenção. Passemos então para a concepção do mundo. Antes de começarmos a falar da Bíblia, é preciso entender que não podemos ler as Sagradas Escrituras com o olhar que temos hoje do mundo. Temos que nos inserir no contexto situacional, social, histórico, cultural e físico de cada livro. Então vejamos, para vocês entenderem, qual era a concepção de mundo que eles tinham. Para os antigos, o mundo era plano, era uma grande mesa. Então agora eu vou narrar para vocês essa figura que vocês estão vendo aqui, que era a concepção que os hebreus tinham naquela época, quando foi escrito o primeiro capítulo do Gênesis, que é um grande hino de louvor a Deus. O autor bíblico, que nós chamamos de hagiógrafo, ele baseou-se nesta concepção de mundo ao escrever no século VI a.C., quando eles ainda estavam no exílio da Babilônia, que durou de 597 a 538. Vejam bem, quão distante está de nós. E aí agora eu vou repassar rapidamente como era a concepção deles. Mas antes, é preciso que vocês saibam que o judeu, ele tinha uma mente subjetiva. Com isso, ele não conseguia imaginar o Deus criando do nada. Então, aí ele diz que a terra estava coberta de água e toda envolta na escuridão. Então, isso era para eles o abismo, era o nada. Então, o que Deus vai fazer? Primeiro, ele vai criar a luz para acabar com aquela escuridão, separando o dia da noite. Quando nós olhamos para o céu às 6 horas da manhã, nós começamos a ver o dia clarear. Então, nós sabemos que logo veremos o sol aparecer no horizonte. Nós não vemos o sol ainda, apenas a sua claridade. Mas aquela claridade para eles, aquela luz, não vinha do sol. Ela era distinta. Eles não tinham esse entendimento.
A luz do dia não tinha ligação com o sol. Então Deus o que ele fez foi separar a claridade do dia da escuridão da noite. Depois, como a terra estava toda envolta em água, ele vai fazer com que subam 2 montanhas aqui nos cantos da terra, e essas montanhas vão levantar junto uma placa rígida, que eles chamam de abóboda celeste. E essa placa, então, ela dividiu as águas de baixo das águas de cima. E essa abóboda também, ela tinha cavernas, onde os astros, vamos dizer assim, se escondiam, né? Eles entravam nessa caverna quando não era a hora deles se mostrarem. Então, eles se recolhiam ali. O sol, por exemplo, ele saía da caverna durante o dia, chegava à noite, ele entrava na sua caverna, que era a vez, então, da lua e das estrelas saírem da caverna. Certo? Era isso que eles tinham de entendimento. E esta abóbada celeste também tinha umas comportas. Quando Deus queria fazer chover, ele abria essas comportas e aí caía água. E aí, para parar de chover, ele fechava as comportas. Bem, continuando, Deus fez subir umas colunas dentro da água, aqui de baixo. Elas, então, elevaram essa placa que seria a terra. E nessa placa plana, parte da água também subiu, formando os rios e os mares. Outro local visto neste esboço é o Sheol, também conhecido como Hades, ou Mansão dos Mortos, ou Ínferos. Era um local onde eles ficavam após a morte, numa eterna dormição. Bem, um dos objetivos de mostrar para vocês esse esboço era para que vocês entendam que não se pode ler a Bíblia com os olhos de hoje. Precisamos conhecer o contexto da época para entender a mensagem do autor. Há partes na Bíblia que nós devemos entender o texto como ele está escrito, como, por exemplo, a instituição da Eucaristia na última ceia. Isso é ipsilítere, como está escrito. Agora, há texto que devemos procurar a interpretação dada para a igreja, como é o caso desse relato da criação, desse primeiro relato, do segundo, que a gente precisa de uma orientação, porque nós temos que nos situar na época. Os livros do Antigo Testamento estão agrupados por categorias, como podemos ver aqui nessa estante. Assim, nós temos o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. Veremos agora o conteúdo resumido desses livros. Comecemos pelos 5 primeiros livros, que são intitulados pelos judeus de Torá, ou a Lei de Moisés, ou a Lei de Deus, ou simplesmente a Lei. Para nós cristãos, eles são conhecidos como Pentateuco, que é uma palavra grega. Penta significa 5 e teuco significa rolos, porque os hagiógrafos escreviam em pergaminho ou couro e depois os guardavam enrolados como um rolo. Estes 5 livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nestes livros é narrada a história de Israel e da humanidade, bem como as leis, costumes e histórias morais, que devem ser critério para o povo. É, com efeito, a instrução da vontade de Deus a respeito do povo eleito. Assim, nós temos nos 11 primeiros capítulos do Gênesis
a história de Deus e o mundo inteiro. É quando nós temos a criação, o Big Bang, a evolução do mundo, a evolução das espécies. E do capítulo 12 em diante, nós temos a história de Deus com um homem chamado Abraão. A partir da vocação de Abraão, o hebreu começou a escrever a história da salvação, quando Deus começou a caminhar com seu povo. A salvação sempre existiu nos planos de Deus, mas Deus se fazendo história na história do povo começou quando Abraão disse sim ao chamado de Deus e saiu de junto da sua parentela em Ur da Caldeia e veio para a terra de Canaã com sua família e a família de seu sobrinho Ló. O livro de Gênesis vai contar a história dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e dos 12 filhos de Jacó que vieram a formar as 12 tribos de Israel. O livro do Êxodo já começa com as 12 tribos escravas no Egito e Moisés então é chamado por Deus para libertar o povo e levá-lo de volta à terra prometida, a terra de Canaã. E aqui começa o tempo dos líderes. Na caminhada pelo deserto, Deus escolhe este grupo de pessoas descendentes de Abraão para ser o seu povo, o povo eleito, e faz com ele uma aliança e lhe dá os 10 mandamentos. Esta é a que chamamos de Antiga Aliança. O livro do Levítico fala das leis rituais, do que é puro e impuro, do que é permitido ou não fazer. O livro de Números fala do recenseamento do povo no deserto, da caminhada pelo deserto e a conquista das terras da Transjordânia. Estas terras ficam do lado oriental do Rio Jordão. O livro do Deuteronômio vai conter os 3 discursos de Moisés e as bendições e as maldições que vão nortear todo o pensamento do Antigo Testamento até por volta dos anos 200 a.C. E no final do livro, nós encontramos Josué assumindo a liderança do povo com a morte de Moisés. E o que o Deuteronômio diz a respeito das bênçãos e maldições? As pessoas justas serão abençoadas com saúde, muitos filhos, muitos animais, como camelos, ovelhas e uma colheita muito farta. Já aos injustos cabem as maldições, como doenças, miséria e perda dos bens. Este slide serve para situá-los no tempo da escrita de cada conjunto de livros. Vejam aqui o Pentateuco, abrangendo Gênesis 1 a 11 e a época dos patriarcas. A época dos patriarcas vai mais ou menos de 1850 a.C. até 1250 a.C. E marcado aqui com essa seta azul é justamente quando Abraão disse sim ao chamado de Deus e com isso temos o início da história do povo de Israel, que é a história da nossa salvação. Os livros históricos do Antigo Testamento contam a história do povo de Israel e do judaísmo. São eles
Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Nestes livros, há relatos da conquista da terra pelas 12 tribos chefiadas por Josué. Logo após vem a época dos juízes, que eram os líderes do povo em suas guerras com os cananeus e também contendas internas. Passado o tempo, surge então o desejo de terem um rei e começa o tempo da monarquia. Primeiro com o reino unificado, depois com o reino dividido em norte e sul, e ambos acabaram caindo. O reino do norte caiu diante do Império Assírio e o reino do sul diante do Império Babilônico. Depois, a história continua com a volta de pequena parte do povo do exílio. Neste momento, eles formam o judaísmo e são monoteístas autênticos. Por que eu estou falando isso? Porque no tempo do reinado, eles muitas vezes tinham um sincretismo religioso com as outras religiões dos povos ao redor deles, que eram politeístas. Mas quando eles voltam monoteístas autênticos. Depois, a história vai continuar quando eles já estão sob o domínio grego e falam da sua libertação desse jugo. Nesta linha do tempo, podemos ver a sua extensão, começando ali com os líderes em 1250, que é quando eles vão sair do Egito e vão se encaminhar para a Terra Prometida e vão se dividir as tribos ali, o território, indo até o ano de os líderes até 1030. Depois vem a monarquia, que começa com o rei Saul em 1030 a.C. e acaba com o exílio da Babilônia em 597 a.C. O exílio acaba em 538 a.C. Então, os judeus que retornam para a terra de Canaã, eles fundam o judaísmo. Assim, podemos ver que os livros históricos, eles vão abranger um tempo que vai desde 1250 a.C., com o livro de Josué, até 200 a.C., com os livros de Macabeus, que contam justamente essa vitória do jugo grego. Neste conjunto de livros, temos 5 livros ditos sapienciais, que nós estamos vendo aqui no canto esquerdo: Jó, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. E 2 livros proféticos, Salmo e Cântico dos Cânticos. Esta é a época dos sábios de Israel. Inicia-se por volta dos anos 350 a.C., quando eles começam a questionar as bênçãos e tradições, porque eles percebiam que havia homens maus que recebiam bênçãos, enquanto homens bons recebiam maldições. É o caso do livro de Jó, que traz uma perspectiva do porquê dos sofrimentos do homem e da compreensão do sofrimento. Jó, um homem justo que perde tudo,
filhos, bens, cheio de chagas. E os amigos querem saber onde ele pecou. Porque ele, sendo justo, ele não podia estar recebendo maldições. Mas com o passar dos anos, esses sábios, eles começam a discernir o verdadeiro significado dessas bênçãos e maldições. Até que lá, pelos anos 200 antes de Cristo, eles já entendem que as recompensas se darão após a morte. Os judeus já têm essa noção, porque eles aqui já começam a acreditar na ressurreição dos mortos. Já os livros dos Salmos e Cântico dos Cânticos são livros poéticos, que têm poemas, né? Versos. E a metade do livro dos Salmos foi composta pelo rei Davi. Nós podemos localizar nesta linha do tempo os livros sapienciais, que eles vão começar mais ou menos em 350 a.C., com o livro de Jó, e terminam em 50 a.C. com o livro da Sabedoria, que foi o último livro escrito aceito no cânon dos judeus. E, por fim, os livros proféticos, que recebem o seu nome pelo fato de que cada um dos livros aparece encabeçado pelo nome de um profeta, o qual pode nem sempre ser o autor de todo o texto, mas é pelo menos a figura histórica que lhe dá a sua personalidade. O termo profeta, em hebraico, é nabi, que significa chamar, anunciar. Portanto, seria aquele que é chamado ou que anuncia, um mensageiro e um intérprete da palavra divina, alguém que fala como porta-voz de outro, ou seja, como porta-voz de Deus, no nosso caso. Ele fala aquilo que Deus revelou para eles, ou em sonho ou em visão. As atividades dos profetas, elas variam de acordo com os seus ouvintes e com o momento em que eles estão vivendo. Cada profeta tem o seu estilo próprio e pronuncia anúncios e denúncias diante de situações bem determinadas. Uma particularidade sobre os livros proféticos é a sua divisão, que nós podemos ver aí na nossa tela. Nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações e Baruque estão ligados ao profeta Jeremias. E depois Ezequiel e Daniel. São esses os 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas eles não estão separados assim por causa da importância de cada um, não, mas por causa da sua extensão. Porque os livros dos profetas maiores, eles são extensos, têm muitos capítulos. E os profetas menores, eles têm pouca coisa escrita, poucas páginas. Aliás, poucos capítulos, seria melhor dizendo. Em resumo, os livros proféticos, eles registram as mensagens de Deus ao povo de Israel e também ao povo de Judá.
Quando eu falo povo de Israel, é o reino do norte, e povo de Judá é o reino do sul. E essas mensagens, elas vêm na forma de discursos e sermões, visões e experiências da vida dos profetas. Algumas mensagens, como eu falei há pouco, são de julgamento e advertência, enquanto outras anunciam o perdão e a renovação. Então, nesta linha do tempo, nós vemos que a atuação dos profetas vai mais ou menos de 1050 a.C. até 350 a.C., porque ele abrange a época da monarquia, o exílio e algum tempo depois da volta do exílio. Então, quando os profetas param de fazer as suas profecias, começa então o tempo dos sábios. Aí nós temos os livros sapienciais. Com isso, nós acabamos de ver com vocês rapidamente os livros do Antigo Testamento. Tudo bem?